Seja bem-vindo ao Projeto Empresa. Em Portugal começam a surgir startups de base tecnológica com boas ideias que se transformam em produtos que satisfazem as necessidades reais do mercado global e que por isso conseguem financiamento para continuar a crescer. A Talkdesk é uma delas. A Uber está a revolucionar o negócio dos táxis, a Airbnb a mudar o setor da hotelaria e a Talkdesk, que nasceu de duas cabeças lusas, a alterar as regras do jogo dos call centers. A ideia foi esboçada à mesa de um café em 10 dias por Cristina Fonseca e Tiago Paiva, ex-alunos do Instituto Superior Técnico. O objetivo, participar num concurso em São Francisco que pedia uma aplicação que utilizasse comunicações telefónicas e ganharam. Desenvolveram um software que permite criar um call center de forma fácil e rápida através da cloud. Nós vendemos exatamente isso, uma solução simples e rápida de permitir às empresas poderem atender os seus clientes de uma forma o mais descomplicada possível. A única coisa que é necessária é uma ligação à internet e um computador e a partir desse momento qualquer empresa consegue atender chamadas com números em várias partes do mundo com um custo bastante reduzido e com uma interface do utilizador simples e intuitiva. O software permite ao operador ter acesso aos dados do cliente no momento da chamada, uma funcionalidade tradicionalmente apenas acessível às grandes empresas. So I can see all the information we have about this client in Talkdesk, but what we find is that most of our customers or people that are interested in Talkdesk come to us because they're using another system of record, such as Salesforce or Zendesk, and they want to have a phone system straight in that system of record. So we integrate with over 25 different system of records. A ideia esteve incubada em Silicon Valley e passou por vários programas de aceleração de startups, até se transformar num produto com um modelo de negócio bem definido. Quem der ao serviço paga consoante o número de agentes que inclui na plataforma e depois existe um custo associado às chamadas que, por serem chamadas através da internet, tem um custo bastante reduzido e que varia aí de país para país. Mas no geral, e quando se trata de comparar esta solução de call center com as soluções tradicionais de call center, que normalmente implicam não só um grande investimento na plataforma tecnológica, como em infraestruturas para alojar as equipas que depois vão estar a atender os sistemas, tornamos-nos bastante competitivos. Arranjar financiamento não tem sido um problema para a Talkdesk, que tem conseguido angariar investimento de fundos de capital de risco norte-americanos em sucessivas rondas. As receitas já começaram a chegar. Em 2014, a empresa faturou 4 milhões de dólares, cerca de 3 milhões e meio de euros. Este ano prevê triplicar os números. Incubada no Tagus Park, em Oeiras, a startup tem escritórios em São Francisco e Portland, nos Estados Unidos, e está em crescimento acelerado. No ano passado, por volta desta altura, éramos poucos. Provavelmente já tínhamos o escritório em São Francisco, mas até há bem pouco tempo antes disso éramos só nós cá em Portugal e o Tiago nos Estados Unidos. Entretanto, a equipa nos Estados Unidos começou a crescer, principalmente na parte de vendas, e também desde essa altura temos vindo a construir uma equipa de engenharia cá em Portugal que tem crescido bastante em termos de número e também de capacidade de trabalho. Uma equipa de engenharia que tem que garantir que a empresa se mantém na vanguarda. Temos alguns concorrentes, algumas empresas que vieram desse mundo mais tradicional dos call centers, que tentam incluir também nas suas ofertas soluções baseadas na cloud, como é a nossa, mas nós, dada o tempo que já temos de desenvolvimento do produto, tentamos sempre estar um passo à frente, quer a nível de funcionalidades, quer também ao nível do custo. A marca distintiva do nosso produto é, de facto, a inovação e o facto de estarmos a criar uma disrupção numa indústria que estava bastante estabelecida e, como tal, não vamos abdicar dessa imagem de marca. Com o aumento das vendas, a qualidade do serviço prestado aos mais de 2 mil clientes, a maioria nos Estados Unidos, é um desafio e nada melhor do que um antigo utilizador do produto para se encarregar de que nada falha. I actually was a customer of Talkdesk's last year when I was working for a different company. And I have a background in telecoms, and I was managing the call center at this company. And
decided to use TalkDesk. So I'm in charge of building the team and looking after our customers once they become a customer. And it's important to us that we provide really great service. Scott Ellison tem o perfil que a TalkDesk procura e precisa. Empreendedores com experiência em startups, pessoas que os fundadores dizem ser muito difícil de encontrar em Portugal. Well, I actually had a background in telecoms before. I'd founded 2 telecoms companies myself in the UK, where I'm from, and so I'd been in the industry before, and it's just such a hard industry to deal with. It's very bureaucratic, and with TalkDesk, it doesn't use the traditional infrastructure. You don't need to buy a lot of hardware up front. You don't need to wait for weeks or months to get phone lines installed in your premises. Quanto ao futuro, o britânico não tem dúvidas. When I was a customer of TalkDesk, which was about a year ago, there was less than 10 people working in the company, and now there's over 60. That's here in Portugal and in San Francisco, and we're just continuing that growth. So I think we're going to be a few hundred people before very long, and it's just building and building. There's a huge demand for our product, and we can pretty much sell it anywhere in the world. A TalkDesk já não precisa do espaço que ocupa na incubadora onde cresceu, no Tagus Park. Aliás, já não cabe lá. A empresa está a planear a mudança para instalações próprias no coração da cidade de Lisboa. Tem a ambição de se tornar uma empresa de referência a nível europeu e quer que a capital portuguesa facilite a atração e retenção de talento, um dos grandes, se não o maior desafio da startup portuguesa. Hoje falamos com Cristina Fonseca, co-fundadora da TalkDesk. Olá, Cristina. Olá. Se tivesse dado ouvidos ao que os outros lhe diziam, a TalkDesk existia hoje? Não. Claro que não. Em diferentes fases da vida, acho que não. E acho que fui tomando algumas decisões de vida um bocadinho sem pensar ao longo do meu percurso. Se voltarmos ao tempo do secundário, a minha decisão de ir para a engenharia foi um bocadinho esquisita para algumas pessoas à minha volta. Esperava-se que alguém mais ou menos bom aluno como eu pudesse pelo menos tentar medicina. Eu descartei logo essa hipótese, queria ir para a física e para as áreas de engenharia. Depois escolhi um curso com média de 12 na altura, que por ser desconhecido apenas. Eu querendo as áreas de engenharia, se olharmos à volta, não há nenhum engenheiro mais ou menos conhecido que seja engenheiro de telecomunicações e informática, pela simples razão de que o curso não era conhecido na altura. E depois, quando estudou, e já depois de ter terminado o curso, também o percurso que seria previsível seria entrar numa grande empresa. Sim, aí acho que foi o maior choque, porque eu tinha muito boas propostas quando eu saí da faculdade, tanto eu como outro fundador da empresa, o Tiago, tínhamos os dois ótimas propostas e decidimos cortar um bocadinho com o que era expectável e não aceitar nenhuma dessas propostas, passar um ano da nossa vida a usar a tecnologia para explorar algumas ideias de negócio. Obviamente que nem os pais, nem os professores, nem os amigos, ninguém percebeu a decisão. Acho que de alguma forma eles aceitavam que nós estivéssemos a viver uma vida alternativa. O ambiente na universidade hoje não é muito diferente do que era hoje já é um bocadinho diferente. Ou há, apesar de tudo, incentiva-se mais o espírito empreendedor? Não, eu acho que felizmente nos últimos 3, 4 anos em Portugal houve um desenvolvimento considerável do ecossistema de empreendedorismo. Há alguns casos de sucesso, como a TalkDesk, a Uniplaces, a Seeders, a Unbabel. Há um conjunto de startups interessantes em Portugal que estão projetadas para o mundo e que abriram nos estudantes universitários esta curiosidade por explorar outras opções, que não só ir para as multinacionais ou as grandes consultoras. No vosso caso, não quiseram seguir essa via das multinacionais, nasceram com algum espírito empreendedor, quiseram sempre ter o vosso próprio negócio? Acho que não foi muito planeado e acho que se tivesse sido planeado ao milímetro, teríamos falhado. Portanto, o que nos aconteceu foi, nós estávamos felizes da vida a fazer o que podíamos e não podíamos para aprender, para explorar ideias, para trabalhar para empresas internacionais em regime freelancing. Estávamos a acumular
conhecimento a um ritmo alucinante, versus estarmos sentados numa multinacional a absorver coisas. Estávamos a tentar ser um bocadinho proativos nesse aspecto e acabámos a participar num concurso de uma empresa americana, ganhámos o concurso da empresa americana e depois foi um desenrolar de acontecimentos para os quais nós depois percebemos que estávamos preparados, mas nunca pensámos que estivéssemos. Se nós tivéssemos que proativamente planear este percurso, as coisas tinham sido muito, muito diferentes. Entretanto, a Talkdesk conseguiu o financiamento nos Estados Unidos. Sim. Foi importante estarem em Silicon Valley para conseguirem esse financiamento? Foi importante estar lá para conseguirmos o financiamento, mas foi muito mais importante por um conjunto de outras coisas. Ou seja, nós, quando ganhámos o concurso, fomos para lá, fizemos um programa de aceleração. Isso foi a base para nós atrairmos o financiamento, porque esse financiamento veio com uma rede de contactos enorme, veio com termos pessoas à nossa volta que estavam a passar pelo mesmo que nós, que aqui em Portugal seria impossível, veio com o acesso a uma rede de experts em diversas áreas e também investidores. E no final, mais do que o dinheiro, foi a rede em que nós estávamos inseridos. E essa rede aqui em Portugal seria impossível de... Não existia. Não existia. Exato, e tanto não existia que ninguém conseguia perceber o que é que nós estávamos a fazer. E não havia ninguém à nossa volta com quem nós conseguíssemos falar que estivesse a passar pelo mesmo. Coisa que quando chegámos, e eu lembro-me, eu e o Tiago, da primeira vez que fomos a São Francisco para a conferência, encontrámos um português no avião e depois encontrámos esse mesmo português na máquina de bilhetes do aeroporto e ele ofereceu-nos ajuda. E quando nós perguntámos, ok, o que é que tu fazes aqui? Ele disse, eu sou empreendedor. E nós ficámos, uau, porque é que não há pessoas destas em Portugal? Pronto, e foi por aí. E em que fase é que está nesta altura a Talkdesk? Entretanto, já tem 3 anos? Já temos mais de 3 anos, já temos 3 anos e meio. Está numa fase muito desafiante, de muito crescimento. Só para ter uma noção, nós há 6 meses éramos 15 pessoas, neste momento somos 60. Isto traz alguns desafios. E no final do ano? No final do ano mais seremos mais, sim. Seremos mais de 100 pessoas no final do ano, sem sombra de dúvida. Portanto, sim, é uma fase muito de crescimento, é uma fase... Nós surgimos com esta ideia inovadora e fomos a primeira empresa a nível mundial a posicionar-nos como a empresa de call centers no browser, numa indústria em que não existia inovação há mais de 20 anos. E tivemos posicionados na frente da corrida há muito tempo, ainda estamos. Neste momento, obviamente, pelo potencial do mercado e da ideia de negócio, há muita gente a olhar para nós e nós temos 2 opções. Ou mantemos-nos na frente da corrida e por isso é preciso este investimento todo e é preciso estarmos à frente em termos de inovação, de mercado, de todas essas outras coisas, ou então corremos o risco de eventualmente ficar para trás e haver algum gigante tecnológico. E vão precisar de mais financiamento, de mais investidores, ou já conseguem criar, através do vosso próprio volume de negócios, nós geramos receitas consideráveis, mas investimento e também pelo ecossistema em que estamos inseridos em Silicon Valley e por esta necessidade de crescer e de nos mantermos na frente da corrida e estarmos a competir com gigantes tecnológicas, sim, vamos precisar de mais financiamento e isso passará sempre pelos Estados Unidos. E já estão a trabalhar nisso? De onde é que virá esse financiamento? Sim, estamos a trabalhar nisso. Felizmente temos uma rede interessante nos Estados Unidos que nos permite ter acesso mais ou menos fácil a investimento. Temos um conjunto de investidores que também eles próprios, para além do dinheiro, investem tempo e expertise na empresa e isso depois revela-se em ter acesso a fundos, a empresas e afins que nos podem ajudar, a parceiros, a tudo isso. E a Cristina e o Tiago Paiva, que também criou a empresa, continuarão com a maioria do capital? Vão continuar a ter o controle da empresa? Sim. Neste momento sim e prevemos que durante os próximos, pelo menos durante o próximo ano, os fundadores ainda tenhamos controle, sim. Só durante um ano? Não, é prever assim, que isso venha mais tarde ou mais cedo a acontecer? Mais tarde ou mais cedo vai acontecer, porque nós a esta altura já angariámos mais ou menos 4 milhões de dólares e, portanto, a próxima ronda de investimento será um bocadinho mais agressiva. Já está prevista uma nova ronda de financiamento? Sim, e isto porque nós
estamos à frente no nosso mercado, temos imenso potencial e somos das empresas a crescer com um ritmo mais acelerado a nível mundial. Portanto, somos a segunda empresa a crescer a um ritmo mais elevado em Silicon Valley, o que é espetacular. Obviamente que isso traz alguns desafios e, portanto, com toda esta responsabilidade, nós tivemos um bocadinho que nos precaver, apesar das receitas que já geramos a esta altura, e fechámos uma ronda de financiamento de 15 milhões de dólares muito recentemente. Portanto, sim, isto para dar continuidade um bocadinho ao negócio e para nos prepararmos para a próxima fase. Quem é o investidor? Quem são os investidores? É um fundo de investimento que investiu em empresas conhecidas como a Box, como a Sugar CRM, um conjunto de empresas de referência nos Estados Unidos. Algumas delas até são nossos parceiros. Portanto, foi um bocadinho juntar o útil ao agradável e foi um expertise com money. A Talkdesk está aqui no Tagus Park e está também nos Estados Unidos. O desenvolvimento vai continuar aqui em Portugal? Sim, nós estamos numa fase um bocadinho agressiva de crescimento e, portanto, a certa altura todas as mãos ajudam. Mas sim, a ideia é manter a equipa de engenharia em Portugal, a equipa de serviço ao cliente está em Portugal neste momento, mas é a única equipa que neste momento existe nos dois sítios. Também um bocadinho pelas time zones, nós temos clientes em mais de 50 países, portanto, a Austrália, quando nós estamos a dormir, na Austrália é dia e isto traz alguns desafios em termos de suportar os clientes que nós temos. E depois temos nos Estados Unidos marketing, vendas, outra parte de customer success, mas eu acredito que daqui a um ano esta estrutura seja completamente diferente. Pelas necessidades que são criadas. Como é que vão evoluir em termos de estrutura? Porque se calhar vamos ter que ter equipas que temos exclusivamente aqui, vamos ter que ter lá, se calhar vamos ter que ter lá alguns engenheiros, se calhar vamos ter que ter aqui Customer Success, porque passamos a ter muitos clientes na Europa, passamos a ter clientes noutros sítios do mundo, se calhar o mesmo se aplica a vendas e já não fará sentido ter uma equipa de vendas apenas focada nos Estados Unidos, porque queremos crescer, porque queremos captar outros mercados, apesar de, neste momento, o nosso mercado, alvo principal ser os Estados Unidos. Obviamente é onde estão a maior parte dos clientes? É onde estão a maioria dos nossos clientes, também porque a maioria dos nossos esforços estão investidos lá, mas à medida que a empresa vai crescer, vai ser muito natural ter uma base mais sólida na Europa e, portanto, aí, se calhar, outro tipo de estrutura vai fazer sentido. E a Cristina vai manter-se aqui em Portugal ou também vai acabar por ir para os Estados Unidos? Eu gosto de pensar que eu estou onde a empresa precisa de mim. No início foi muito natural eu ter voltado para Portugal porque, por uma questão de custos, porque esteve inicialmente também em Silicon Valley? Sim, eu tive 6 meses lá a fazer o programa de aceleração inicial e depois da primeira ronda de investimento nós tínhamos mais ou menos um dilema, não é? Onde é que vamos começar e construir isso? Era mais óbvio que Portugal, pelo custo, pelos conhecimentos, pela possibilidade de criar uma equipa num ambiente conhecido, foi uma escolha muito óbvia. Mas o Tiago ficou em Silicon Valley e foi das melhores decisões que em termos de empresa nós tomamos, porque ele manteve o contacto com todas as grandes empresas. Nós conseguimos ter empresas como Dropbox, como Chevrolet, como gigantes da tecnologia, porque estamos lá e porque conseguimos ter encontros e reuniões presenciais com esse tipo de pessoas. Portanto, há um ecossistema que, apesar de tudo, e apesar de em Portugal as coisas estarem a mudar, ainda não existe no nosso país. Há muita coisa que já existe e houve muita evolução nos últimos 3, 4 anos. Quando nós começámos, não havia nada. Portanto, sim, estou super contente com a evolução que houve. Infelizmente, mesmo a nível Portugal e Europa, ainda nos faltam algumas coisas. E falta-nos um bocadinho de experiência em escalar estas empresas que são feitas para... Está a falar não só de Portugal, a nível europeu mesmo. Sim, estou a falar um bocadinho a nível europeu. Em Portugal, né, eu falo daquilo que vejo à nossa volta, mas faltam-nos pessoas que tenham passado por empresas de crescimento muito rápido. Por exemplo, nós estamos à procura de uma série de pessoas, olhamos à volta e não há assim tanto expertise em o marketing online, o digital ainda é... Apesar de ter evoluído muito,
ainda não está nem de perto nem de longe ao nível de Silicon Valley. Mesmo a nível de gestão, a gestão de equipas e de empresas está um bocadinho focada nas consultoras, nas multinacionais, nas empresas já mais ou menos estabelecidas, e é difícil olhar à volta e encontrar alguém com experiência, por exemplo, em gestão, num ambiente destes, em que as empresas Não crescem. tem sido fácil arranjar pessoas para acompanhar o vosso crescimento? Em certas áreas tem sido muito difícil. A área em que nós somos core em Portugal é a engenharia e serviço ao cliente. A nível da engenharia somos top e costumamos dizer aos nossos investidores, e eles reconhecem o valor desta equipa por ser tão brilhante. Este tipo de pessoas existe em Silicon Valley, mas pela competitividade do mercado não seria possível juntá-las numa sala, não seria possível tê-las a trabalhar na mesma empresa, e aqui se calhar é. E portanto, daí também o valor da equipa aqui. Depois temos o senão de ser difícil encontrar pessoas com experiência neste crescimento acelerado, em escalar sistemas, em gerir equipas que duplicam ou triplicam no espaço de meses. E daí tem sido um bocadinho desafiante. Nós estamos sozinhos. Em Silicon Valley, o facto de serem portugueses foi completamente indiferente. Sim. Só prova quando tem uma boa ideia, não importa a nacionalidade. Não. E nós no início achávamos exatamente o contrário. Portanto, eu e o Tiago, a nossa postura era um bocadinho low profile, vamos aprender com estas pessoas, porque nós não estudámos nos MITs ou em Stanford. E depois, com o tempo, aprendemos que não, nós estamos perfeitamente ao nível deles, nós se calhar estamos a um nível superior. Eu costumo dizer que nós, sendo portugueses, achamos que estamos mais atrás, acabamos a trabalhar o dobro e depois provamos que somos 3 vezes melhores. Portanto, acho que isso não fez diferença nenhuma. Acho que ainda hoje não faz. As pessoas encaram com alguma estranheza o facto de virem de Portugal ou não? Alguma curiosidade? Às vezes sim, às vezes não sabem onde é Portugal. Às vezes é um bocadinho a curiosidade, mas num ambiente tão internacional onde americanos, se calhar, não há assim tantos. Há muita gente que vem e que tem raízes noutros países. Acho que não é sequer estranho. Até onde é que a Talkdesk pode crescer? Quais são as vossas ambições? É assim, neste momento nós estamos a trabalhar para nos posicionarmos como a empresa que revolucionou o atendimento ao cliente e a comunicação com o cliente. Começámos um bocadinho por voz, queremos evoluir para outro tipo de comunicação, mais em tempo real, mas neste momento não há qualquer limite que esteja imposto, nem por nós nem por ninguém, onde é que conseguiremos chegar. Mas começa a haver concorrência? Claro, como todas as boas ideias com imenso potencial, é fácil olharem para nós e perceber está aqui uma oportunidade de mercado, queremos atacar. Portanto, sim. E é também por isso que nós temos que nos manter na frente da corrida, temos que conseguir fazer isso suportando os nossos clientes, aumentando a base de clientes, conseguir inovar e manter o produto inovador. Portanto, é um conjunto de características que nós temos que imprimir neste momento. Quais são as suas preocupações nesta altura? As minhas preocupações resumem-se mais a desafios. Acho que um dos nossos maiores desafios é passar contexto neste ambiente tão grande. Portanto, a quantidade de pessoas que entra por semana, por mês, e que não sabe nada sobre o produto e que num curto espaço de tempo tem que aprender tudo e conseguir chegar a um ponto em que está a contribuir para o negócio. Este acho que é dos maiores desafios. As suas funções neste momento são mais de gestão do que propriamente de desenvolvimento de produto? Sim. Já passei a funções um bocadinho mais de gestão. Obviamente que eu, sendo das pessoas que têm mais contexto, sobretudo, tenho um papel muito ativo no dia-a-dia, passar contexto, a ligar pessoas, a perceber quais são as necessidades em termos de recrutamento, a fazer muitas entrevistas. Portanto, sim, é um... E sente-se realizada nesse papel? Nos últimos 3 anos acho que já fiz um bocadinho de tudo. E o que me motiva é realmente o desafio de ver um problema e trabalhar para encontrar uma solução. Acho que é um bocadinho o mindset de engenheira, no final do dia. É problema-solução. Pela sua experiência, o que é fundamental para que uma boa ideia consiga transformar-se num produto e consiga vingar no mercado?
Eu acho que o que é importante é nós não distanciarmos a ideia do mercado, porque no nosso caso, obviamente que nós iterámos a ideia inicial, mas os pressupostos estavam lá. Felizmente nós, e os Estados Unidos deu-nos um bocadinho esta experiência, que foi colocarmos a ideia o mais cedo possível à frente dos nossos potenciais clientes e trabalharmos com eles. Portanto, se nós depois disso, depois ali da fase inicial, acabámos por passar mais ou menos 2 anos a fazer muito desenvolvimento de produto, a trabalhar muito próximo com clientes, mas os clientes estavam sempre envolvidos. Se nós não tivéssemos envolvido clientes desde uma fase inicial, teríamos chegado a um produto que não estaria de todo adaptado às necessidades do mercado, e acho que foi isso que nos colocou na posição onde nós estamos hoje. Portanto, o fundamental é perceber aquilo de que o mercado precisa. Exato. Não é fecharmos sobre o nosso produto e a nossa ideia, mas é tentarmos iterar o produto e a ideia em função das necessidades do mercado e sim, trabalhar com clientes desde o primeiro dia. Cristina, muito obrigada. Obrigada, eu. Fazemos agora um curto intervalo. Até já.